Olá amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 22 de setembro de 2015. Vamos às movimentações do nosso mercado. Hoje um dia de queda, 0,70, né? Ela foi bem mais forte do que isso no começo do pregão. Hoje também foi um pregão marcado por um problema na difusão dos dados do índice Bovespa. O Ibovespa ficou travado em termos de cotação por bastante tempo. Os papéis fluíram, né? O índice futuro estava operando, mas o Ibovespa não estava acompanhando os papéis. Isso foi normalizado mais na metade do pregão. Bom, o que nós tivemos hoje? Nós tivemos o que era esperado, né? A gente esperava um movimento de queda, continuidade do movimento de queda, em busca, né, do fundo do comecinho de setembro, né? A gente teve ontem a confirmação do rompimento falso, primeiro stop de operações compradas, de operação, vamos botar assim, de operação teórica comprada no índice Bovespa, por conta do fechamento abaixo do que seria o ponto de stop, né? Isso então caracterizava um rompimento falso dentro do método Bizzi, né, que sou eu, e portanto a gente esperava um movimento de queda em busca desse fundo anterior, e o mercado fez exatamente isso. A única questão é que em cima desse fundo anterior o mercado conseguiu mostrar uma recuperação, tá? Se no pregão de amanhã, quarta-feira, nós tivermos a superação da máxima do candle de hoje, dá para esperar algum movimento de repique, tá? É difícil precisar se vai ser um movimento forte, se não vai, mas se houver a superação da máxima, provavelmente a gente vai ter uma tentativa de alta, que pode durar pelo menos 2 pregões e pode oferecer algumas oportunidades, tá? Porém o mercado pode tudo, né? Mas esse não é o ponto mais forte de suporte, né? O ponto mais forte de suporte é esse aqui. Como a gente teve um rompimento falso, né, o cenário, a hipótese do mercado vir até aqui é bem real, né? Se o mercado não conseguir superar a máxima amanhã e vier caindo, né, porque provavelmente ele vai continuar no movimento de queda. Se ele superar a máxima, a gente tem que avaliar como é que ele vai fazer isso, vai demonstrar força. Isso já pode nos indicar com um pouco mais de clareza se o mercado tende a continuar o movimento de queda ou se ele está mais propenso a se recuperar. Eu não esperaria uma definição a curto prazo, tá? Quando a gente tem um rompimento falso, o mercado tende a passar um tempo refletindo no que fez. Então isso tende a levar a uma congestão, tá? E essa congestão tende a respeitar os limites estabelecidos no rompimento falso e no ponto contrário do rompimento falso, a estrutura oposta, que pode ser esta ou pode ser esta aqui. Tá? Então a gente tem essa zona aqui como uma zona ainda de possível alvo. O mercado vai buscar essa região aqui. Eu sei que o que eu falei aqui não ajudou muito, tá? Ou, de maneira geral, se tem papéis gerando sinais para a ponta compradora, dá para operar. A configuração do índice agora é favorável pelo menos para movimentos de curto prazo, tá? Mas deve levar um pouco mais de tempo para o próprio índice engatar um movimento de alta mais amplo, que eu espero que aconteça. Isso deve vir somente depois de uma congestão, um tempo maior de congestão e o rompimento dessa zona de resistência, tendo também já rompido então a LTB, que acabou segurando os preços. No mini índice, dá para reparar aqui que o futuro bateu no suporte intermediário, né? Mais ou menos no cenário, tem um candle bem interessante. A gente abriu em gap de baixa, né, já rompendo o alvo intermediário que a gente tinha nesta linha aqui, repara. E com isso o próximo alvo era exatamente este ponto aqui, que foi o patamar que o mercado buscou. Para que a gente teve um primeiro movimento rompido aqui, eu mencionei com o pessoal do LS Live, operação de venda na perda mínima, trabalhando aqui como uma ilha, uma operação um pouco mais agressiva. E o alvo era exatamente este patamar aqui, que foi alcançado. Tanto o alvo por volatilidade quanto por estrutura era essa região, e foi alcançado. O sujeito que segurar pela média móvel de 9 acabou sendo estopado mais ou menos por aqui. E foi bom, né? Porque depois disso o mercado engatou uma alta significativa. Eu não estava esperando essa alta significativa aqui. Isso aqui até me surpreendeu bastante. Tá?
Então, foi um dia bom para operações no mini índice. A estrutura de resistência aqui não fica tão clara, tá? Eu acho que o ponto mais claro que nós temos é aqui. Essa faixa próxima a 47.750. Acho que esse é o ponto mais claro de resistência caso o mercado continue em movimento de alta. E se ele voltar a cair no pregão de amanhã, né, essa faixa aqui por volta dos 45.550, 45.500 pontos seria o patamar de suporte depois da média móvel de 21 períodos. Mercado americano, o que a gente esperava? A gente esperava a queda, apesar do candle de alta de ontem. A gente mencionou isso. Por quê? Porque a gente teve um rompimento falso aqui. Então o índice americano, aqui o gráfico da Jones, deve buscar a faixa dos 16.071 pontos. Tá? A gente pode, agora que a gente já deixou claro que ele foi um rompimento falso, a gente poderia trazer essa resistência para cá. Ok? No intraday, o índice Dow Jones alcançou um primeiro patamar de suporte, o rompimento de 16.222 provavelmente levaria a gente então para a faixa dos 16.019, mais ou menos seria o próximo alvo. S&P 500 futuro já se aproximou um pouco mais do suporte, que é o mesmo fundinho do início de setembro, mas ainda tem espaço para cair e também podemos aqui ajustar a resistência para cá. Tá, essa estrutura aqui já não é a mais próxima, então ela já não é mais significativa como resistência. Tá? Mas eu gosto de deixar ela marcada para a gente entender que ali a gente teve um rompimento claro. Mesma coisa no índice Dow Jones. Tá? Esse patamar aqui não é mais um ponto de resistência significativo. E o dólar, nosso amigo dólar? Bom, o dólar ontem confirmou um cenário de alta, de compra, né, pelas operações que eu planilho ali na página do Farol. A gente está comprado no dólar, hoje ele fez mais um dia de alta, 1,5% de alta, e vai se encaminhando para o alvo de curto prazo, para o alvo mais modesto que a gente pode ter pelo máximo bandeira, que seria 4.124. Tá? O volume é crescente na alta, não há qualquer sinal de reversão, ele deve seguir, portanto, em alta. Um detalhe, pessoal, a gente pode olhar o Doll Petax, tá? Vou botar no gráfico mensal para vocês perceberem uma coisa. A cotação de hoje do dólar é a cotação mais alta que o dólar já teve em toda a história do Plano Real. Tá? O dólar rompeu topo histórico. Tá? Isso é impressionante. O dólar fechou acima dos 4.000 pontos, né, acima dos R$4, e tudo indica que esse movimento vai continuar. Se eu levar em consideração o gráfico do dólar futuro, sem qualquer tipo de ajuste, que eu considero certo, ok? E eu botar no gráfico mensal e olhar para o passado, o que a gente vai reparar? Que, claro, no dólar futuro, com a questão de juros embutidos e tudo mais, tá, o preço foi além, né? Mas isso serve como referência. Portanto, olha aqui em cima. O dólar só tem resistência no gráfico, no topo histórico do dólar futuro. Lá de 2013 é o máximo que eu tenho. Tá? Nos daria aí um alvo para 4.633. Tá? No máximo, acho que o dólar pode chegar lá. Se o gráfico já esteve lá uma vez, ele pode chegar de novo. Tá? No intraday de hoje, o dólar abriu em gap de alta, rompendo aquela estrutura de resistência que a gente tinha identificado ontem em 4.012. Né? Fez aqui também uma ilha, estava para operar na mera violação. Tendo operado na mera violação, eu já falei de ilhas, né? Tanto no futuro quanto no dólar. A gente poderia também, de forma mais conservadora, ter operado na base do rompimento. Mas aqui seria um alvo de 0,64% a partir da máxima, na primeira hora. A gente teria alcançado isso já mais ou menos nesse ponto aqui, que foi próximo da máxima do dia. Quem entrou no fechamento aqui teve mais dificuldade pelo método BISE, ficou devendo um pouquinho, o movimento ficou devendo um pouquinho. Tá? O dólar fecha em um movimento lateral, com bandas estreitas, e isso pode dar, então, novamente, oportunidade no pregão de amanhã, especialmente no rompimento dessa consolidação, né, dessa congestãozinha estreita para cima. Ok? Com as bandas assim estreitas, a gente pode esperar um novo dia de movimentos mais fortes. Tá? Tudo indica que é para cima, mas vamos ver como é que
o dólar vai se comportar no pregão de amanhã. E o juro também fez um movimento de alta, fecha com uma estrelinha em cima de uma linha de referência de retorno. Tá? Seria um trade para venda? Olha, até poderia ser na perda mínima essa estrelinha, mas não sei. Não acho que o gráfico esteja assim tão convidativo. Tá? E se corrigir, se houver um movimento de queda, deve ser para buscar o topo anterior como suporte, mantendo aí essa força de alta que a gente vem verificando já há algum tempo. Indo para os papéis, a Vale caiu, fazendo aquele movimento de congestão que nós já esperávamos. Não vejo aí enquadramento para compra, porque não bateu no suporte. Eu esperaria o rompimento realmente da resistência, um teste mais claro do suporte, junto com o teste da média móvel de 21 períodos. Petrobras sinalizou venda ontem, né, pelo rompimento do suporte em 7,50. Esse trade, para a gente ter uma abordagem um pouquinho mais conservadora, deveria ser trabalhado na perda mínima. Aconteceu, né? Então o trade foi acionado. O problema é que talvez o sujeito não tenha conseguido executar porque o pulo foi um pouquinho grande. Tá? Mas enfim, rompeu o suporte, o papel não se recuperou bem frente à recuperação do mercado, né, nas horas finais de pregão. A expectativa seria de continuidade no movimento de queda. No intraday de hoje, a gente teve um rompimento de primeiro movimento em Petrobras, o qual a gente operou e a gente conseguiu alcançar o alvo neste candle aqui. Parece um alvo curto, mas foi quase 2% de queda. Okay? Então a gente conseguiu extrair um lucrinho de Petrobras no intraday. Depois eu mostro as operações do dia de hoje. Depois nada, mostro agora. Essas foram as operações que a gente fez na Last Live hoje. Então, a gente teve boas operações: Mini Índice, Petrobras, BBSC3, Itaú, PSSC3, Smiles e Itaú de novo. No resumo, a maior operação do dia de hoje, o patrimônio necessário seria 28.600. E a gente conseguiu um saldo líquido, né? Saldo líquido entre lucro bruto menos prejuízo bruto de 4.451. Desde que a gente começou aqui nas simulações, vamos ver, desde 14, a gente já tem um saldo líquido aí de 8.917. Então, a coisa tá indo bem. Por isso eu convido vocês a serem nossos clientes e acompanharem a gente lendo o mercado ao longo do dia. Muito bem. No setor siderúrgico não teve nada de muito significativo. Gerdau segue dentro dessa contração pullback. Se romper a LTB nos interessaria. CSNA, enfim, corrigiu. Abre até um cenário de gap de fuga. A perda mínima de hoje poderia ser trabalhada uma venda com stop acima da máxima. Mas eu preferia trabalhar essa operação pelo intraday. Houve até um primeiro movimento no dia de hoje, mas com características que não me convenceram para trade. Teria dado certo a operação, mas eu fiquei de fora. Os Minas finalmente acelera para baixo, mas a gente já estaria fora de operação na ponta vendedora, por conta desse candle aqui, pelo meu ajuste stop do método Luiz. Mas a expectativa com esse fechamento é que o mercado siga em queda para testar a média móvel de 21 períodos. Se enquadraria também no cenário de gap de fuga, pela perda mínima, mas não acho que seja o melhor trade. Tá? Até prefiro CSNA pela forma como o mercado fechou. Tá? No setor de bancos, aí sim é alguma coisa interessante. Bradesco, então, chegou naquele alvo que a gente imaginava e forma um candlezinho interessante, né, para compra. Uma operação contra o viés é sempre mais complicada, mas a operação na máxima permitiria a operação na ponta compradora, pelo um entendimento clássico de análise técnica, um retângulo comprando suporte com alvo na resistência. Tá? Se houver um rompimento de suporte, é venda. No intraday, o Bradesco até formou aqui um primeiro movimento, mas a gente optou por não fazer essa operação de rompimento de primeiro movimento, porque a gente estava muito próximo dessa zona de suporte primária. E o rompimento se deu já quando o índice estava alcançando seu alvo, então o time não foi muito bom. Nesse sentido, a gente preferia até a operação Itaú. Tá? E foi feita a operação Itaú. A gente fez uma posição bem pequena, pelo motivo de não ter tido muito volume aqui. Então a gente fez uma operação mais para brincar, a gente acabou tomando stop em cima dessa máxima. Tá? Mas o primeiro movimento aqui era mais interessante, tinha mais espaço para fluir até os próximos obstáculos. E no finalzinho do pregão, a gente operou essa barra aqui com uma barra elefante. A operação dessa máxima conseguiu alcançar o alvo em 27,43. E assim a gente conseguiu produzir
lucro em Itaú no pregão de hoje. Tá? Banco do Brasil era o papel mais fraco, operou abaixo do fundo recente, está reafirmando o zigue-zague descendente, mas recuperou bem e fechou acima da mínima do fundo anterior. Tá? Mas ainda é um papel que mostra fraqueza, não buscaria operações na ponta compradora aí. Tá? Era possível operar na venda para um primeiro movimento, até por ilha era melhor, tá? Porque o volume projetado era alto, mas para o primeiro movimento seria nesse fechamento, e sofreu um stop baratinho pela média móvel de 9 aqui, né? Que nos tirou esse stop pela média móvel de 9. Tanto no mini índice, para quem carregou pela média, quanto aqui em Banco do Brasil, não é por uma questão de carregar, porque não tinha alcançado a RP, nos salvou de uma pancada muito significativa contra. Tá? Muito bem, que outros papéis chamam a atenção para o dia de hoje? BBSC3. Bom, vocês lembram que no gráfico diário BBSC3 a gente fez compra aqui, e aqui nós viramos a mão para uma venda e o papel devolveu tudo. Então, já temos aí um movimento de 9% para um lado, 8% para o outro. Se houver superação, como a gente bateu no fundo anterior, é um fundo primário, a gente está distante, não vou dizer um fundo primário, mas eu considero uma zona importante, tá? Não é primário, mas é um ponto importante, e a gente tem distância para a média móvel de 20 períodos, teve um bom volume, tá? Eu viraria a mão se houvesse superação da máxima do candle de hoje. Então, no pregão de quarta-feira, superando a máxima do pregão de terça-feira, a gente pode pensar numa operação na ponta compradora. BBSC3 a gente também fez uma operação na ponta vendedora, no rompimento aqui desse primeiro movimento. Tá? Veja que também faltou um pouquinho de volume no candle que rompeu, mas o volume projetado do dia era bem alto e tinha espaço para chegar no suporte, todos os papéis estavam chegando no suporte do gráfico diário, então a gente acreditou no rompimento. A gente ficou a 10 centavos da RP aqui, e depois a gente foi estopado pela média móvel de 9 na superação desta máxima. Ok? Quem mais? Copel. O Copel está interessante, testa um topo anterior, fica quase toca a média móvel de 21 períodos, faz um candle de definição em gap que pode ter sido exaustão. Superação da máxima de hoje permite a operação na ponta compradora em Copel. Fibria está com cara de estar rompendo algo muito próximo a um aço bandeira. Ela conseguiu fechar na máxima do dia com bom volume, um pouquinho acima desse topo anterior. A tendência de alta é forte. Então, eu vejo aqui espaço para operações na ponta compradora, mas eu buscaria pela superação da máxima, estar abaixo da mínima de hoje. Se não quiser montar operação de swing trade, vale a pena acompanhar esse papel no intraday. Tá? Gafisa operou bem abaixo dessa congestão ao longo do dia, estava indicando aí um rompimento para buscar esse patamar de suporte, mas acabou se recuperando, fechou num martelete. Então não rompeu o suporte, pelo fato de ter sido um movimento amplo, a superação na máxima de hoje pode levar a um movimento de alta, mas eu não me sinto tão confortável em operar um papel de valor nominal baixo, aqui tem uma confluência, tem uma conjuntura aí de médias muito grande como obstáculo. Então só chama a atenção para o movimento que foi significativo. Gol segue caindo e com o candle de hoje confirma aí um cenário de pivô de baixa. Tá? Temos um gap e um candle que fecha abaixo desse suporte. Então isso aqui pode ser trabalhado como uma venda, eu trabalharia como um gap que fuga perda da mínima venda, stop acima da máxima, bandas tão estreitas começam a se abrir. Repara que o papel tentou um zigue-zague ascendente e não conseguiu, agora retoma o zigue-zague descendente e ele deve prosseguir no movimento de queda. Croton. Croton é um papel complicado de avaliar. O papel abriu em gap de baixa, fechou próximo da máxima, com bastante volume. A gente pode pensar em um trade de retorno à média, mas o que me incomoda é que esse candle rompe o suporte e começa a abrir bandas. Então não me sinto confortável para operações de swing trade, tá? Mas é um papel para olhar no intraday. No intraday a gente olhou ao longo do dia, a gente cogitou uma entrada no rompimento. Aqui ó, a média entrou para dentro, o mercado andou bastante tempo de lado. Houve o rompimento da máxima, depois de um claro movimento lateral. A gente só não fez a operação aqui porque o volume estava fraco. Tá? Mas se a gente tivesse entrado, teria dado para extrair aí alguns centavinhos. Tá? Então foco nesse papel amanhã. Marco Polo, só para mostrar que realmente, né, depois que Marco Polo perdeu essas mínimas, ela deu uma bela esticada para baixo. Hoje parece estar indicando aí um possível sinal de reversão, se houver superação na máxima de hoje, um repique, mas o sinal é muito fraco. O candle é fraco, o volume é péssimo, o papel não está numa boa, não faria essa operação. Sabesp, um papel que está interessante, mostra aí o martelo, segunda média móvel de 21 períodos, nas proximidades desses topos anteriores, que não deixa de ser a cabeça de um pivô de alta. Então, um papel que está convidativo para
para uma compra por correção. Sula 11 também está numa fortíssima tendência de alta, rompeu, alcançou alvos, corrigiu, testou o patamar rompido, faz um 2G, superação na máxima perante a operação na ponta compradora. O volume está meio baixo, mas usando o acionamento pela superação na máxima, a coisa fica um pouco mais tranquila. Agora, já para um trade a lá método Leandro, que não busca acionamentos, faz operação direto no fechamento, acho que o risco aí não está muito adequado. O volume não convence muito. Lembra que a gente viu o rompimento em VVAR11 ontem, né? Eu botei para o trade ser feito na base da confirmação, ou seja, perda mínima de ontem, o papel deu uma pancada de 17% depois disso e acabou fechando com uma longa sombra inferior. A operação de swing trade já teria alcançado o alvo e aí é para ajustar stop para o ponto de entrada. Se tiver sorte, o papel segue caindo, mas não é papel para entrar na ponta compradora se houver superação na máxima. Okay? Outro papel que vale a pena mencionar, que eu não mencionei ainda, Smiles, caiu ainda mais hoje, chegou a cair 16%, tá? E a gente ficou de olho nesse papel, a gente conseguiu produzir uma operação de retorno à média nesse fundo aqui. Na verdade eu passei a operação até antes do sinal de reversão, quando esse candle estava dando sinais de exaustão, a gente conseguiu pegar um pouco mais barato, então, e o papel fechou de uma forma muito positiva. Uma vez que passa para cima da média móvel de 9, melhor é segurar até o final, usando a média móvel de 9 como parâmetro para ajuste de stop, o qual não foi necessário. Ainda vale a pena olhar esse papel amanhã. Tá? Não é papel que, na minha opinião, vale a pena dormir comprado, o mercado está complicado, esse candle de hoje no gráfico diário não é sinal de reversão, então melhor é ficar de fora e buscar alguma reentrada amanhã, seja ela intraday ou seja um candle interessante para buscar operação de retorno à média pelo gráfico diário, alguma coisa deve surgir. Tá? Então vamos ficar bem atentos. Que mais? Eu não quero segurar muitos vocês hoje, então vamos ficar por aqui. Tá? Agradeço a audiência de vocês. A gente se vê amanhã. Até lá.